dia, natureza, sol, luz que cumprimenta, amanhã vem raiando, os pássaros cantando, é o dia chegando. Bom dia, natureza! Bom dia, universo! Bom dia, crianças! Bom dia, família! Bom dia, planeta Terra! Que o nosso querido Mestre Jesus possa estar com todos nós, nos abençoando, nos amparando, para que possamos mais uma vez buscar, entender, compreender e vivenciar as suas lições sublimes que o Mestre nos trouxe para que nós pudéssemos nos tornarmos seres melhores. E hoje, nesse momento em que nós vamos ficarmos juntos para conhecermos mais as histórias trazidas por Jesus, nós vamos hoje compreender e aprender com a parábola do fermento. Alguém já viu a mamãe em casa usando o fermento nas suas receitas? Então, Jesus, algumas vezes, ele usou deste elemento, o fermento, para trazer lições importantes. E para que nós possamos começar a nossa parábola, a entender o valor desta lição, hoje eu vou convidar vocês para uma experiência bem legal. Nós vamos hoje para a cozinha. Eu vou fazer junto com vocês uma massa. Vamos então acompanhar os passos desta massa, o que vai acontecer quando nós vamos usar o fermento. Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Foi bem curtinho assim, ó, essa historinha que ele contou, ou seja, esta parábola. Como eu já expliquei em outra história, parábolas Jesus usava de pequenas histórias para dizer coisas muito importantes. E o que será que ele então quis nos ensinar com esta parábola de hoje? Então vamos lá? Animados? Vamos para a cozinha para a gente começar então a fazer a nossa massa. Vamos então começar a nossa experiência. Observem aqui esta vasilha com uma quantidade bem pequena de fermento. Nesta outra vasilha, eu já tenho uma outra quantidade bem maior de farinha de trigo. E agora, nós vamos então misturar esses 2 elementos e vamos ver o que irá acontecer. Prestem bastante atenção nos próximos passos desta experiência. Então aqui nós temos os ingredientes misturados junto à farinha e ao fermento. Então agora nós vamos sovar a massa. E nós vamos então misturando todos os ingredientes, usando a mão com muito cuidado, mas fazendo uma força, né? O esforço necessário para que essa massa venha a ficar homogênea. Vejam só, então a massa agora está homogênea. Observemos o tamanho da massa em relação à
vasilha que nós estamos preparando. Essa massa agora, ela vai ser levada ao sol. Vou cobrir e vou deixá-la no sol. Vamos ver o que vai acontecer? Então, observem, eu estou deixando a massa aqui agora no sol e vamos observar, vamos ver o que vai acontecer. Para auxiliar, para que ela não fique ressecada, eu vou cobri-la e vou deixar aqui por um tempo. Daqui a pouco, nós vamos novamente observar a massa. Olha, vamos observar que com a incidência do sol e poucos minutos após a massa ficar descansando, olha só como o que está acontecendo com ela. Observem o seu tamanho. Vejam, vamos pensar um pouquinho o que será que está acontecendo? Vamos observando. Olha só como o sol está batendo, chegando até a massa. E olha só, eu vou apertar aqui para a gente ver, olha o que está acontecendo. Observem como a massa está crescendo. Ela já está bem maior do que quando eu acabei de amassá-la. O que está acontecendo? Que quando o sol aquece essa massa, ela vai crescendo. Vocês sabem o que acontece? Crianças, vejam só a massa, como cresceu. Olha como está bonita, grande. Agora, ela vai passar por uma nova transformação. Nós vamos agora colocá-la no forno, fazer os pãezinhos, colocá-la no forno, para ela passar por um novo processo de transformação. Vamos então observar o que vai acontecer a partir de agora com esta massa? Vejam então o que foi possível produzir com aquela quantidade de fermento. Aquela porção tão pequena de fermento adicionado a outras 3 partes de farinha puderam transformar nesse delicioso salgadinho que depois de misturado a outros ingredientes, colocado ao sol, assado, será agora saboreado por toda a família num delicioso lanche da tarde. Crianças, vocês viram que legal o que aconteceu com aquele fermento tão pequenininho quando colocado ali no meio da farinha, com os outros ingredientes? Sovei, depois coloquei ao sol e a massa cresceu, ela levedou, até que com o novo processo de ir ao forno, nós pudemos saborear um delicioso pão. Mas o que será que tem a ver tudo isso com a verdade, com esses ensinamentos que Jesus nos trouxe? Jesus, nessa parábola, quis nos mostrar o valor da transformação e do nosso pensamento. O pensamento, ele é um atributo do Espírito e nós precisamos construir, elaborar boas ideias que vão gerar bons pensamentos e através desses pensamentos nós vamos ter atitudes boas, nobres, mas precisamos, vocês viram como o fermento precisou do sol para que acontecesse a levedura, para que a massa crescesse? O que é o sol na nossa vida? O sol é a verdade,
são os conhecimentos sublimes que Jesus nos trouxe, que a doutrina espírita tem à nossa disposição, para que através deste conhecimento nós possamos nos transformarmos em seres melhores, mas que esse conhecimento não seja apenas para que a gente venha repetir, para que a gente venha dizer que a gente sabe, que a gente conhece, mas que ele seja para todos nós impulsionador da nossa vontade, para que nós possamos vivenciar, colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Porque só assim, nós vivenciando, praticando, é que nós vamos construindo, erguendo em nossa intimidade o reino dos céus. E que nós possamos todos os dias ter muita vontade, que é outro atributo do Espírito, a vontade, que move, que nos impulsiona em querer, em nos esforçarmos para que tudo que nós temos aprendido com Jesus, nas aulas de evangelização, nós vamos nos esforçarmos muito para que nós possamos colocar em prática no nosso lar, junto aos nossos pais, a nossa família, em todos os lugares em que nós estejamos, que nós possamos aprender a praticar e a vivenciar o amor a Deus, nosso Pai, e ao próximo, nosso irmão. Assim, com certeza, esse fermento da verdade, esses ensinamentos, eles crescerão em nós e nós nos tornaremos um espírito melhor, um espírito mais iluminado, porque nós estamos mais próximos de Jesus, estamos vivenciando, estamos aprendendo e colocando em prática tudo que o Mestre nos ensinou. Então, não vamos esquecer e vamos todos os dias praticar e vivenciar esses ensinamentos. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Um abraço da tia Francine.